Olá pessoal, me chamo Arthur e vou ensinar para vocês aqui como funciona, né, as ferramentas que a gente vai utilizar para documentação. Então, basicamente, né, uma das primeiras ferramentas que a gente vai utilizar é o GitLab, né. O GitLab, ele é um site, né, que serve como se fosse uma grande nuvem para os nossos projetos. Então, basicamente, né? Vocês vão ter alguns projetos assim que entrarem no GitLab com a sua conta. No caso nosso, é esse aqui, o NB tem esse monte de coisa aqui, mas o mais importante é que vocês vejam o último, né? Que se refere à documentação. E aqui a gente tem uma estrutura um pouco complexa, né, para vocês, né? Espero que vocês entendam isso ao passar do tempo, né? Porque é muita coisa para poder explicar e não é tão importante para vocês nesse momento agora. Então, a única coisa que é muito importante é que a gente tenha como se fosse uma estrutura de pastas aqui indicando os caminhos, né? Por exemplo, a gente faz parte do grupo FGA API 2. Dentro desse grupo tem outro grupo chamado semestre e dentro desse grupo tem uma subpasta para o Squad 7. Então, basicamente aqui que vai ficar todos os nossos projetos, né? Seja de software, seja de eletrônica, enfim. Então, basicamente, documentação, a gente procura centralizar em um projeto, né? Todo o arquivo de documentação, né? Então, se vocês podem ver aqui, tem um linkzinho, né? Que gera como se fosse um site para a gente, baseado nas ferramentas que a gente usa, né? Basicamente, esses são os arquivos do projeto em si. Então, esses são os arquivos que geram esse site, por exemplo. A gente utiliza também uma ferramenta, né, chamada MKDocs para viabilizar isso, que eu vou explicar ela mais tarde, né? Não é tão importante. Então, aqui no relatório, né, a gente tem um template, basicamente, que a gente precisa preencher, né? Todas as equipes precisam preencher esses, esses, essas páginas, né, de acordo com a necessidade das entregas. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a página de ambientação, que eu acredito que vocês vão utilizar muito ela durante esse período, né, de aprendizado das tecnologias. Então, basicamente, a gente pode começar aqui pelo controle de versão, né? Então, a gente tem mais duas ferramentas, né, que são importantes. É mais uma ferramenta, na verdade, que é o Git, né? O Git, ele é um sistema de controle de versão, ou seja, ele que vai gerar versões para a gente dos documentos. Então, por exemplo, vamos supor que você alterou algum arquivo, né? E seu amigo alterou outro arquivo. Isso cria versões diferentes, né? Porque você fez uma modificação e o seu amigo fez outra modificação. Então são duas versões totalmente diferentes. Se a gente for para o Git, né, a gente tem um guia seguindo um passo a passo, né, explicando um pouco sobre o Git e como utilizar ele, né. No caso aqui eu estou usando o Windows, né, então basicamente a gente baixa o Git por esse link. Então download for Windows. No caso eu utilizo o computador aqui, ó. Click here to download the last version. Clicamos aqui. Ele vai demorar um pouquinho para baixar. Assim que baixar, ele abre. Então, basicamente é isso, né? O importante é manter essa página sempre atualizada e não quebrando tudo. Então, tá. Aqui ele é uns termos de uso, né? A gente clica em Next. Pode instalar no diretório que você preferir. No caso, eu prefiro seguir a recomendação dele, porque se a gente mudar, provavelmente pode dar problema. Então, aqui
que é importante marcar essa página, essa coisa aqui. E acredito... acredito que é essa também. Vamos, para ficar mais fácil. Caso clique em Next. No caso eu não tenho nenhum editor por enquanto ainda não. Mas eu vou deixar aqui, ó. Usar o VS Code como... a gente pode deixar o Vim por enquanto. No caso, deixa o Git decidir. No caso, pode deixar essa daqui. Pode deixar. Esse aqui também. No caso, só seguir por enquanto. Caso isso daqui, eu acho que seria... vamos deixar isso aqui mesmo. Tá. Agora instalar, ele vai ficar instalando, né? Então, explicando um pouco do Git, né? O que ele vai funcionar, né? Ele é um sistema de versionamento. Então, a gente precisa, primeiramente, configurar, né, as questões do GitLab para poder usar. Por quê? Porque, basicamente, a gente está usando a ferramenta do Git, que é um sistema de versionamento, e o GitLab, né, que é basicamente o repositório online ali, né? Então, como que você vai conseguir compartilhar a versão que você está tendo com o seu amigo sem ter um repositório na nuvem, né? Então, basicamente, a gente precisa setar essas configurações aqui no terminal para que possamos fazer alguma alteração, né? Então, assim que ele terminar o setup aqui... Aí, foi. Vou pedir para ele executar o bash, já para a gente conseguir dar progresso nisso. Beleza? Isso aqui pode fechar, isso aqui pode fechar. E basicamente a gente tem uma telinha de terminal aqui do Git, né? Se a gente rodar um comando chamado git, git-v, por exemplo, a gente vai ter a versão do Git que a gente está usando. Então tá tudo ok. Isso indica pra gente que foi instalado com sucesso, né? No caso, a gente precisa descrever, né, o git config global com o nosso username. Então, eu vou copiar isso aqui. Copiei isso aqui. Copiou tudo zoado aqui. Aí foi. Com o meu username. No meu caso, meu username é esse daqui, do arroba. Então, eu vou colocar aqui Arthur Lima 544. Né? Parece que foi. E aqui git config do e-mail, certo? Copiar. No caso, o e-mail que eu estou usando, eu acho que é esse aqui. E aspas, certo? Aí aqui pra gente verificar, né, se foi tudo ok, a gente dá esse comandozinho aqui, ó, git config --list, né, que a gente consegue ver essas duas variáveis aqui. Então, checa se não tá, se tá certinho, né, no meu caso tá certinho. Então, vamos prosseguir, né. Aqui, basicamente, a gente consegue fazer os comandos principais, né. Basicamente, a gente tem uma lista de comandos, né, que a gente precisa executar, né. No caso,
pedir um acesso aqui. Não quero instalar de novo, não. Enfim. No caso, eu vou usar uma outra ferramenta que a gente utiliza, que é o VS Code, né? Para poder avançar e executar esses comandos, né? O VS Code, ele é basicamente um editor de texto. Então, se você pegar um notepad aqui, um bloco de notas, ele é basicamente isso daqui, né? Você pode escrever coisas e salvar. Mas, basicamente, o VS Code ele é mais focado, né, em projetos que utilizam isso. Então, clicando em download aqui do VS Code, a gente vai instalar ele aqui, né? Explicando um pouco dos comandos, né? A gente precisa executar alguns comandos para fazer algumas operações. Então, por exemplo, esse nosso repositório que está aqui, documentação, ele pode ser clonado, ou seja, a gente pode pegar esse repositório que está na nuvem e colocar na nossa máquina, né? Então, a gente vai precisar dessa URL aqui, né? Que eu copiei. Isso daqui, só clicar aqui que ele copia. Juntamente com o comando do Git, que é o git clone. Aqui, ó, git clone e a URL do meu projeto, certo? Assim a gente consegue fazer uma cópia do repositório remoto para o nosso computador, certo? O VS Code vai instalar aqui, deixa eu ver. No caso, concorda com isso? Próximo, próximo. Adicione no path. Bom, enfim. Deixa eu criar um atalho na área de trabalho. Fica mais fácil. Enquanto ele instala, né? Só dar a seguir aí, que ele vai instalar de boa. No caso, assim que ele terminar, eu vou conseguir mostrar para vocês de forma mais efetiva os comandos, né? Então, basicamente o que a gente vai querer fazer é clonar esse repositório na nossa máquina para que a gente possa fazer as alterações que a gente necessita, né? E vai executar alguns comandos, como o git add, que a gente vai colocar eles num preparo, assim, para a gente poder transformar esse preparo em alguma coisa que faça sentido para a gente, que a gente chama de commit. Calma aí. Aí, instalou o VS Code. Beleza. No caso, ao abrir o VS Code, ele parece essa teminha, né? Get Started. Aí você escolhe o tema que você quer. No caso, eu sempre gosto do preto. Vai. Acho que não precisa mexer nisso por enquanto. Também não precisa. Bom, agora passando para a segunda parte, né? A gente instalou o Git, né? E instalou o VS Code, né? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer agora é criar uma pasta dos nossos projetos, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, project. Vou criar uma pasta para os nossos projetos, né? Abrir ela. Aí tá vendo aqui que vai ter uma pastinha referente aos nossos projetos, né? E o que a gente pode fazer é abrir um terminal aqui, né? No caso ele está me dando PowerShell, mas eu venho aqui e altero ele para o Git Bash, que é mais fácil para quem está começando, né? Então, basicamente o que a gente vai fazer, né? Eu criei um repositório aqui básico, né? No GitLab, e eu vou pegar as alterações dele e clonar, né? Eu não pretendo explicar todos os comandos, né? Mas basicamente a gente baixa uma cópia do repositório com esse clone, né? Aí, caso vocês tenham alguma dúvida dos comandos, dá uma olhada na documentação que a gente tem, né? Só vir aqui nos projetos e no NB, aí tem um sitezinho aqui, ó, tá vendo? Project Information.
Se você quiser também, você pode só clicar aqui e já acessar, né? Aí você vem em ambientação, Git, e vai ter todos os comandozinhos bem bonitinhos para vocês. Tá, beleza. Então, o que o clone faz? Ele vai pegar ele vai pegar ele vai pegar esse repositório aqui e clonar na minha máquina localmente. Então, vamos lá. Vou copiar aqui o URL, dar um git clone e vou copiar ele aqui. Beleza. Ele criou uma pasta aqui e está clonando. Clonou, beleza. Quando dá isso aqui é porque ele clonou. Às vezes ele pode pedir para você logar, né? No meu caso não ocorreu, né? Mas enfim. Aqui a gente está dentro da pasta projects, então a gente precisa, se a gente executar qualquer comando aqui, ele não vai funcionar, porque eu não estou dentro da pasta. Então, eu preciso ir para dentro da pasta do meu projeto para poder executar algum comando do Git. Então, eu vou dar um cd, que seria o comando para entrar na pasta, e vou apertar, vou digitar aqui o nome, né? E vou apertar Tab, que aí ele já pega já autocompleta para mim, beleza? Aí entrando aqui, eu vou ter uma outra especificação, né? Tá vendo que como a gente estava na pasta Projects, não tinha aparecendo nada? Aí no caso agora apareceu um negócio chamado main, né? O que é essa main, né? Então, para a gente explicar isso, vou precisar mostrar uma imagenzinha para vocês, que não tá aqui. Beleza. Aqui, beleza. No Git, eita, tá muito pequeno. No Git a gente tem uma coisa que se chama branches, né? Que é basicamente, a gente tem uma branch principal, que seria como se fosse o workspace principal que a gente trabalha. E a gente tem branches secundárias, né? Cada bolinha dessa, o que é uma branch? Uma branch seria justamente uma ramificação que permite esse trabalho paralelo, né? Basicamente uma área de trabalho ali para você. Então, o que são essas bolinhas? Eles são commits. E commits são justamente pontos de salvamento de uma mudança. Então, cada mudança que a gente for fazer vai precisar de um commit, certo? É claro que você pode juntar várias mudanças em um commit representando algo maior. Por exemplo, se eu estou fazendo sei lá, um trabalho de, por exemplo, uma peça no CAD, por exemplo, no CATIA, por exemplo. Eu posso registrar a peça do CATIA, aí toda a documentação dela, os desenhos técnicos, enfim, tudo isso pode ser realizado por um commit, que pode ser falado assim, fazendo uma versão 1 do do nossa peça, por exemplo. É basicamente isso. Então, é importante que a gente saiba que cada commit representa um pequeno trecho ali do que está sendo feito, né? E que as branches são tipo workspaces para você trabalhar e outras pessoas trabalharem, né? Você pensa aqui que essa branch aqui, que criou da main, que é a branch principal de trabalho, né? Ela seria uma ramificação ali desse trabalho principal para gerar alguma coisa nova, que pode ser incorporada ou não, né? Então, a ideia é que você tenha esses commits regulares e essas branches para trabalhar entre os times, certo? Beleza. Bom, falei muito da teoria, vamos um pouco para a prática, eu acho que é mais fácil ver. Então, aqui eu tenho o meu projeto, né? Basicamente, ele não tem nada, né? Ele tem esse initial commit aqui, que é basicamente que foi feito por mim
há 3 horas. Na verdade, foi agora, porque é porque meu horário está atrasado aqui. Mas basicamente ele foi realizado agora, então foi o primeiro ponto ali que eu tenho do meu projeto. Seria como se fosse isso daqui, né? Esse primeiro commit seria isso aqui. Aí o que, que a gente vai fazer? Vai criar uma branch e vai criar uma nova atualização aqui, beleza? Então, essa é a ideia. Como que a gente faz isso, né? E por que fazer isso? Vamos supor que a gente tenha, sei lá, um arquivo, vamos supor, especificação técnica, sei lá, de alguma coisa, de, sei lá, de uma garrafa, .txt. Esse arquivo, ele vai aparecer em verde aqui para mim. Por quê? Porque ele não foi registrado no Git algumas alterações sobre ele. Então, basicamente, a gente tem um arquivo que ele está localmente, ele está dentro da minha máquina, porém ele não está aparecendo aqui, certo? Se eu for atualizar aqui, ele não vai estar aqui. Então, esse trabalho, esse arquivo, só eu posso ver, por enquanto. Como que eu faço para criar uma modificação e criar uma ramificação, né? E começar a trabalhar nele, né? Basicamente, a gente usa o comando git checkout-b e um nome da branch, por exemplo, eu posso colocar aqui como sendo a branch especificação garrafa, por exemplo. Tá, eu criei minha branch especificação garrafa. Agora, se você ver, a gente não está mais na main, que seria o workspace principal. Seria justamente isso daqui. Opa, esse daqui, né? Eu fechei. Seria essa ramificação principal aqui. Mas a gente está agora nessa especificação garrafa, que seria essa daqui, certo? Então, vamos supor que agora eu queira trabalhar, né, nessa especificação e criar algo relevante, né? Então, sei lá, esta garrafa possui 710 ml. É isso aí. Essa é a minha especificação, super complexa. O que a gente vai fazer agora é adicionar esse arquivo, né, para o modo de estágio, especificação técnica garrafa, né, que é basicamente uma outra área que é muito importante a gente saber, né. Então aqui a gente tem o diretório que a gente está trabalhando atualmente, né, que é esse daqui. Ele não está sendo rastreado, né. Então, para isso, eu tenho que usar o comando git add para ele ser rastreado nessa staging area, né? Para aí sim, depois, com o git commit, eu poder enviar para o meu repositório local, né? Esse local aqui seria justamente minha máquina, né? E para passar desse local para o remoto, que seria o GitLab, eu teria que usar o git push, certo? Então, basicamente, esses são um dos comandos principais para a gente verificar, né? Como que eu sei que se meu arquivo ele tá nessa staging area, em que área está, né? Eu posso dar um git status, que eu consigo saber exatamente onde que está. Change to be committed. Então, eu sei que ele está na área de stage, né? Se é para ser commitada, ele ainda está na área de stage. Se eu adicionar um novo arquivo, como eu adicionei ele para a área de staging, o outro arquivo eu não adicionei ele ainda. Então, vou colocar outro.txt. O outro arquivo, sei lá, escrever qualquer coisa aqui. Se eu der um git status, ele não vai aparecer, untracked files. Então significa que ele não está traqueado, né,
não está rastreado, sei lá. Então, basicamente, eu posso adicionar ele aqui, né? Eu posso dar um git add, outro ponto .txt, que eu vou adicionar o arquivo que eu fiz. Eu posso dar um git status agora, para ver que ele foi rastreado. Então, todas as alterações, todas as alterações que estão para ser um commit, uma porção do que a gente está fazendo, a gente está registrando aqui. Então, agora vamos realizar um commit só para mostrar, né? Git commit "-m" e a descrição, né? Então, adicionando, sei lá, especificação garrafa e um outro arquivo, por exemplo, né? Essa descrição ela tem que ser breve, né? No máximo uma linha assim. Eu acho que já tá bom. Então, git commit, pronto, eu comitei, né? Se eu der um git status, eu não vou ter mais nada, certo? Porque eu passei da área de stage, que seria essa área aqui, para uma área de local, certo? Agora, como que eu faço para sair dessa área local toda para ir para o remoto, né? Se você for ver aqui no seu GitLab, ele não tem absolutamente nada ainda, certo? Só tem esse readme aqui que já estava aqui há muito tempo, né? Que eu nem mexi. Mas não tem esses dois arquivos aqui. Então, para isso, antes é importante a gente ver quais alterações que a gente fez, né? Antes de subir. Então, eu dou um git log para saber os commits que eu realizei. Sempre o último commit ele vai aparecer mais próximo aqui do comandozinho que você executou em cima, né? Então, pode parecer meio estranho, mas esse daqui é o último. Esse daqui é o primeiro commit e esse daqui é o mais recente, né? Então, adicionando especificação garrafa e um outro arquivo. Foi justamente o que a gente fez agora há pouco. Então, ele vai adicionar esses dois arquivos aqui nesse commit, certo? Aí agora, se a gente der um git push, né, a gente vai conseguir... tá. Como eu criei uma branch, ele vai pedir para eu executar esse comando aqui, em vez daquele do git push sozinho, certo? Então, é só copiar e dar o git push. Aí, se você for ver, vai aparecer essa nova especificação aqui. Mas não tem nada no nosso repositório. Por quê? Né? Porque justamente o GitLab ele entende isso. Né? Ele entende que a gente criou uma ramificação e subiu para essa ramificação. Então, essa ramificação não tem nada a ver com o trabalho que está sendo feito aqui na min, certo? Que é basicamente o nosso ambiente principal de trabalho. Basicamente, a gente consegue fazer essa associação, né, por meio... cadê? Aqui. Por meio disso. Então, a gente... Opa. Não, é isso aqui mesmo. Tô viajando. Aqui, a gente tem a branch... cadê, ó? Tá aqui. Deixa eu fechar isso aqui. A gente tem a branch principal. Então, a gente criou uma nova branch, né, que se chama especificação garrafa. Dentro dessa especificação garrafa, a gente criou um commit, né, que se chama... E se a gente for ver, ó, adicionando especificação garrafa e outros arquivos, né? Que seria assim essa little feature, como por exemplo. Beleza. Se a gente for ver, né, dar um git log, a gente vai ver que a gente tem um commit aqui, né? Mas não tem no repositório atual. Por quê? Porque a gente não
definiu a branch que a gente está selecionando. Então, a main, ela realmente ela vai ter um commit, né? Agora, se a gente modificar a branch aqui, por exemplo, a gente vai ver que tem os dois arquivos que a gente subiu. Então, é assim que a gente consegue trabalhar com outras pessoas sem atrapalhar o trabalho delas, né? Aí aqui, cabe para os líderes verem essas modificações das branches, né? E criar um merge request, que é basicamente você adicionar as alterações do projeto em si na main, certo? Então, from branch, nessa branch aqui, into main, que é basicamente a gente juntar, né, as alterações de um lugar para outro, o que a gente está fazendo assim. Então, a gente tem um commit aqui, criou uma nova branch, né, passou para essa nova branch e voltou para a parte principal, né? Tudo isso, todo esse registro aqui, ele vai ser passado para um novo commit, que vai ser esse novo commit aqui. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai criar um novo merge request. Esse novo merge request, ele precisa ser aceito, né? Então, ele pode ser aceito pelos líderes, né? Para ser incorporado justamente no fluxo principal. Então, se a gente mergear aqui, a gente vai conseguir ver que ele está mergeado, e se a gente voltar para o projeto, vai ver que as alterações que eu fiz do repositório lá estão aqui, agora na minha main, certo? E a branch foi deletada, já que a gente mergeou. Então, é desse jeito que a gente consegue trabalhar no Git, né? Usando os comandos do Git add, Git commit, Git push, por exemplo, né? Agora, uma coisa importante supondo que eu esteja trabalhando remotamente com outras pessoas, é importante a gente usar esse comando aqui principalmente. É importante que você esteja na main, né? Principalmente. Então, git checkout para mudar aonde que você está, a localização. No caso, a gente usou o git checkout "-b" para criar, né, uma branch. E esse comando aqui, ele basicamente muda aonde que você está, né? Somente. Aquele outro comando, né, o git... cadê? Aqui, ó. Git checkout "-b", ele vai criar uma branch, né, com esse "-b", e ele vai modificar, ele vai te transportar para essa branch em si, né? Então a gente saiu da main e foi para essa especificação garrafa, que é a outra branch. Aí agora a gente está voltando para mim, para justamente ver as alterações, né? Então, se a gente der um git log aqui, por exemplo, a gente vai ver que a gente só tem um commit. Mas, eu incorporei lá as alterações, certo? Aqui, tá vendo? Eu tenho os dois arquivos. Por que que aqui não está aparecendo os dois arquivos para mim? Porque esses dois arquivos sumiram, né? Porque justamente a minha main está desatualizada, certo? Então, o repositório ele não atualiza automaticamente. Então, a gente tem que sempre estar atualizando o nosso repositório aqui com o repositório virtual na nuvem aqui, certo? Então, a gente tem dois repositórios, esse local, que é justamente o que está no meu VS Code aqui, e o remoto, que aparece no GitLab, né? Então, para a gente atualizar ele, a gente tem que executar o comando git pull aqui, que a gente consegue pegar todas as alterações do remoto
para o nosso local, certo? Então, se a gente der o git, deixa eu dar um clear aqui só para limpar o terminal. Git, se a gente der um git log de novo, a gente vai ver que a gente tem só um commit, né? Se eu der git pull, ele vai carregar um monte de coisa e vai trazer as alterações que eu criei, certo? Então aqui, ó, ele vai passar, ele está falando que foram adicionados 2 arquivos aqui e 2 inserções nesses arquivos. Então é basicamente isso. Aí agora eu tenho os 2 arquivos funcionando bonitinho. Então é basicamente isso. Isso é o simples, a coisa simples de trabalhar com Git, né? É importante que antes de vocês realizarem o commit, vocês deem o git pull para atualizarem o seu repositório. E outra coisa muito importante é vocês darem, antes de qualquer coisa, antes de realizar qualquer alteração, você criar uma branch para você trabalhar. Então, git branch -b e o nome da branch para você trabalhar, certo? Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu vou fazer a segunda parte. Então, galera, partindo para uma parte mais importante, né? É importante que a gente aprenda sobre o MKDocs, né? Então, aqui estão todos os arquivos, né, referentes ao que é o MKDocs, né? Ele basicamente é uma ferramenta para a gente gerar uma documentação. Então, esse site aqui ele foi gerado com base nas configurações do MKDocs, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é a estrutura de pastas, né? Então, vamos clonar o projeto primeiro. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem aqui documentação, né? Vou clonar. Git clone. Opa. Git clone e o link. Ele clonou aqui a documentação. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui, beleza. Ele clonou aqui pra gente, né? Se a gente for ver nesse arquivo aqui, ó, how to docs, ele vai mostrar pra gente o que é importante a gente ter antes de executar o MKDocs, né? Então, primeiro a gente precisa instalar o Python, né? Para verificar na sua máquina se o Python está instalado, eu acho que é só executar Python, que ele vai ver. No meu caso, ele não está instalado, então abri a loja aqui. Mas enfim. É importante checar essa variável aqui. Acho que pode clicar as duas. Fica mais fácil. Enquanto ele instalando, né? É importante a gente clonou, né, o repositório. Então, agora a gente precisa instalar e rodar, né, esse projeto. Basicamente, assim que o Python terminar de instalar, a gente continua, né? Mas falando um pouco da estrutura, né, dos arquivos, a gente tem aqui essas pastas, né, que estão aqui. Então a gente tem essa assets, que são as imagens referentes ao projeto, né? Mas eu acho que é mais importante colocar dentro da barra docs e barra assets as imagens, né? Então aqui a gente tem um placeholder, né? A gente tem alguns exemplos aqui de arquivos, né? Tem esse daqui do CAD, por exemplo. Aí tem para cada pasta tem arquivos, né, referentes. Beleza. Ainda está instalando.
a gente tem uma explicação também de cada pasta. Então, por exemplo, docs/asset armazena genéricos, arquivos genéricos utilizados nas páginas Markdown, né? O que seria um Markdown? Seria justamente é, um arquivo um arquivo base ali para a gente gerar essa documentação, né? Então, o arquivo Markdown é esse com .md, por exemplo, que ele tem essa estrutura assim, parece meio estranho, né? Mas isso daqui seria um título, por exemplo. Isso daqui seria negrito, né? Então, se a gente for pegar um exemplo aqui de algum... Opa. Eu acho que tá... Alguém deve estar subindo alguma coisa. Mas esse daqui, por exemplo, esse arquivo mkdocs, né? Vou ver aqui, ele... Software... Ambientação. Aqui, ambientação, mkdocs. A gente vai ver um monte de elementos, por exemplo. Aqui a gente tem um link, né? Então, aqui ele está sublinhado, por exemplo. Ó, mkdocs é um gerador de sites estáticos. Aqui a gente tem o título. Então, aqui, essa é a formatação para um título. Então, é assim que vocês vão fazer na documentação, né? Olhando o que cada coisa faz, né? E como ela funciona. Eu sugiro vocês lerem esse arquivo do mkdocs, né? É só em ambientação em mkdocs que vocês vão ter uma orientação melhor de como utilizar esses elementos, né? Como criar tabelas, imagens, enfim. Beleza. E os arquivos .md, então eles representam isso, né? São partes que representam o próprio código. Esse código que está explicando as estruturas de pasta é de um arquivo .md. Então ele é como se fosse um TXT, só que com outra extensão, basicamente, né? Para justamente facilitar e tornar as coisas mais bonitas visualmente. Enfim. Então cada documentação, né? Cada docs, ela vai ter sua pasta, né? Então tem a pasta de estruturas, de eletrônica, de software em geral, né? Então cada grupo vai trabalhar nas suas respectivas pastas, certo? Basicamente isso. Será que instalou? Foi. Deixa eu abrir e fechar de novo o VS Code. Visual Studio Code. Isso. E agora eu vou verificar, né, se minha instalação foi feita com sucesso. Basta eu usar Python, comando Python. Ele vai mostrar aqui um coisa, né? Aí para quitar eu acho que é só apertar Ctrl D que ele vai sair desse negócio. Então o Python está instalado, beleza. Basicamente a gente vai nesse arquivo how2docs aqui e tentar entender um pouco. Deixa eu abrir ele aqui que fica mais bonitinho. Entender um pouco como instalar e rodar a documentação. Então a gente instalou o Python. Aí agora basta a gente executar esse comando aqui. O Python não encontrado. Deixa eu ver. Pronto. Aí ele criou uma pasta chamada Venv, né? Na verdade, acho que é importante fazer um negócio aqui primeiro. Deixa eu deletar essa Venv. Eu vou entrar dentro da documentação primeiro. Então, cd documentação, certo? E agora sim, que a gente está no ambiente de trabalho, eu vou criar esse comando. Beleza. Esse comando ele justamente faz um setup inicial para o meu... tipo um ambiente que tem as bibliotecas, né? Que a gente vai executar.
Vou tentar executar outro comando, se ele me permitir. Aí foi. Tá meio lento. Vou dar um... Vai, não quer. Activate. Acho que tem um ponto aqui. Alguma coisa assim. Bom, galera, continuando, então eu tive um pequeno erro, né? Basicamente o meu... Como eu uso o Windows, ele não me deixou utilizar a Venv, né? Por meio de scripts. Então eu recebi esse erro aqui, ó. O arquivo não pode ser executado porque desabilitei scripts nessa versão, né? Aí basicamente o comando que eu executei foi esse aqui. Esse aqui, caso alguém tenha esse problema, né? Set execution policy. Aí ele vai setar para justamente a gente poder executar o arquivo, né? Aí basta ir na pasta de documentação, né? Seguindo o que a gente vai fazer. A gente consegue executar por meio desse comando, né? Aí para quem tem Linux e Mac, provavelmente vai conseguir executar com esse comando aqui, certo? Aí vai aparecer uma barrinha aqui chamada Venv, né? É importante que você crie outro terminal também. No caso eu criei esse PowerShell aqui. Só fazer isso aqui, que ele cria. Beleza. Executando esse comando, ele cria esse negócio verdinho aqui, que é a Venv. E basicamente a gente pode executar os outros comandos. Então, por exemplo, aqui install pip, para ele instalar as bibliotecas que estão nesse arquivo aqui. Então vai aparecer um monte de coisa aqui, né, que está baixando. Enfim. Esperar ele baixar aqui. Até agora nada. Pronto, baixou. Beleza. Baixando isso, a gente consegue rodar agora o MKDocs, né? Então, se você for em libs aqui, vai aparecer um monte de coisa, que foi um monte de coisa que ele baixou, certo? Então, a gente preparou o ambiente virtual, né? Que a gente vai mexer, criando essas libs, né? E preparando para o MKDocs. Aí, agora basta executar o MKDocs Server, que ele vai rodar o servidor da documentação. Então, feito isso, vai aparecer alguns warnings, que é bom a gente ir corrigindo ao longo do tempo, né? Para ficar mais enxuto o nosso trabalho e não dar muitos problemas, né? Mas se, por exemplo, tiver um erro, né? Alguma coisa que você fez errado ali, que quebrou tudo, ele vai indicar aqui também, né? Então, sempre é bom corrigir esses warnings e esses erros, né? Então aqui ele vai, na última linha, ele vai mostrar aqui, ó, que está servindo nesse link. Então dá um Ctrl e aperta no link que ele vai abrir o
o site, certo? Deixa eu abrir no Chrome esse site, porque ficou usando esse coisa. Então, basicamente, aqui a gente consegue rodar na nossa máquina o site, né? Pode parecer meio estranho, mas aí, aqui a gente está rodando na nossa máquina. Tanto que se eu parar aqui, apertando Ctrl C, ele vai parar, dar um shutdown. E se a gente tentar recarregar aqui, ele não vai funcionar, certo? Então, eu vou executar de novo aqui. E basicamente o que a gente tem é justamente uma cópia daquilo que a gente. Opa, não é isso aqui não. Uma cópia do que a gente tinha feito, né? Aqui do site, né? Esse é o site principal que a gente precisa sempre manter atualizado, né? E aqui a gente tem uma forma no nosso computador de ver as alterações que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu vou aqui em Docs, vou em Geral e vou pegar um arquivo que esteja vazio aqui, por exemplo, esse FMA. Vou escrever um bando de coisa aqui sem sentido, só para ver como fica lá. Né? Se a gente for em Geral, se a gente for em Geral e em cadê? FMA, a gente vai ver que tem um monte de coisa sem sentido escrita. Foi justamente o que eu alterei, né? Então, basicamente é assim que a gente roda o MKDocs e faz as alterações nele, né? Cada pasta vai ser referente a cada time, né? Então a gente tem a de geral que todos os times vão mexer, de eletrônica e de software, né? Então é importante que a gente trabalhe juntamente com a ferramenta do Git, né? Para alterar as coisas. Então, por exemplo, vamos supor que vamos supor que eu faça alguma coisa aqui na área de software, né? Mostrando mais praticamente como que vai funcionar, né? Então, metas e restrições arquiteturais. Vamos supor que eu queira colocar um site. Então, vamos lá. Metas e, sei lá, e restrições arquiteturais. Vou copiar esse texto aqui mesmo, sem significância, né? Basicamente ele tem uma enumeração, então eu vou fazer umas enumerações aqui, por exemplo. Qual a vida útil? Qual é a frequência? Quais alterações? Então é basicamente isso que vai, assim que vai funcionar, né? A gente vai salvar essas alterações na nossa máquina e vai visualizar, né? Como que tá o nosso site ali. Então, qual arquivo que eu mexi mesmo? Arquitetura. Vou lá em software, em arquitetura, cadê? Arquitetura e projetos. Aqui, metas e restrições. Aí a gente tem o texto que a gente colocou, né? Tudo bonitinho e tem a enumeração aqui, tudo certinho, né? Vamos supor que eu queira colocar uma imagem aqui também, por exemplo. Então eu posso pegar, se eu não me engano, deixa eu ver, em ambientação, tem um exemplo de imagem. Deixa eu ver aqui, MKDocs, aqui. Por exemplo, eu quero pegar esse exemplo aqui de imagem, né? Eu estou em organização de pastas, então deixa eu dar uma olhada aqui, só para mostrar para vocês. Organização de pasta é justamente essa imagem aqui. Vou colocar só para ter um... Então, vou copiar isso, tanto isso quanto a legenda, né? Para poder colocar ali, só para a gente visualizar, né? Então, a gente tem aqui o caminho, né? No caso, esse caminho ele está errado, então provavelmente eu não vou conseguir pegar ele aqui. Mas vamos ver. Se a gente for em software e arquitetura de software... Ah, pegou, tá certo.
Basicamente, ele pode te dar uma sugestão de imagens aqui. Então, sempre que você for colocar uma imagem, você vai seguindo a orientação. Então, por exemplo, aqui Assets, aí aperta Enter, aí, sei lá, apareceu aqui, placeholder.jpg. Então, eu vou adicionar ela. Aí, no caso, eu vou dar um Ctrl S para salvar. Ele vai rebuildar o projeto que está funcionando e vai verificar se a imagem está. No caso, como eu mudei a imagem, né? Possa ser que ele não tenha pegado. Então, por exemplo, tem algumas coisas que ele não acessa. Por exemplo, essa pasta aqui. Por mais que ela esteja evidenciando que está aqui, ela não está. Isso é uma coisa que muito estranha do MKDocs, né? Que a gente consegue puxar algumas imagens e outras não, né? Então vocês vão ter muita dor de cabeça com isso, como eu tive. Então, basicamente, se a gente adicionar os dois pontos, ele vai indicar que a gente está pulando uma pasta. Então é como se a gente estivesse pulando para Docs, né? E pulando outra pasta, a gente está pulando para essa página inicial. E depois pegando o placeholder desse assets aqui, por exemplo. Aí se a gente salvar, aí agora a imagem deve funcionar. Aí, pronto. Se a gente alterar aqui, ele vai pegar a imagem que a gente tinha colocado. Tá, beleza. Então, vamos supor que eu fiz essa alteração, né? Tá em verdezinho aqui. Eu vi no site que eu tenho na minha máquina que tá tudo certo, né? A documentação tá bonitinha aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fechar, né? Ou você pode abrir um outro terminal se você quiser continuar mexendo, né? Mas geralmente a gente quer adicionar essa mudança que a gente está fazendo, né? Então, se a gente der um git log, por exemplo, a gente vai ver que a gente está na main, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é git checkout -b para criar a branch e vamos colocar um nome de uma branch, arquitetura, por exemplo. Vou dar um git log. No git log eu vou reconhecer que eu estou na branch, arquitetura de software, não estou na main, né? Tanto que eu estava na main, agora eu estou na arquitetura de software. Sempre olha para essa rede aqui, para onde que ela está apontando, certo? Se eu dou um git add ponto para eu adicionar minhas mudanças, né? Como eu alterei só um arquivo, eu não vou precisar me preocupar. Então eu vou adicionar todos os arquivos, que ele vai adicionar o único arquivo que tá, né? Mas antes eu vou dar um git status, um arquivo que está modificado e eu não subi ainda a alteração dele. Então git add ponto git commit -m adicionando. Antes de dar o commit, deixa eu mostrar de novo usando o git status. Aí agora ele está naquela staging area, né? Prontos para ser commitados, justamente aqui. Então, dou um git commit -m e o que eu quero escrever. Então, por exemplo, eu quero escrever que eu realizei essas metas e restrições arquiteturais, certo? Uma coisa importante que eu estava esquecendo aqui, é importante que vocês adicionem as alterações aqui nessa tabela de versionamento também. Então, toda alteração que você fizer, por exemplo, aqui eu criei metas e restrições arquiteturais. Então, eu venho aqui, altero. Isso é uma tabela do MKDocs, então parece meio estranho, mas não é. Aí eu coloco a data que eu fiz essa alteração. Então, 4/11/2024.
adiciono a descrição. Então, eu posso pegar a mesma descrição que eu vou usar no commit. Então, por exemplo, adicionando metas e restrições arquiteturais, por exemplo, né? Como eu modifiquei de novo, aí eu vou colocar o responsável, no caso fui eu, o Arthur. Então, no caso, como eu adicionei uma modificação, eu vou precisar adicionar aqui antes de comitar, né? Então, vamos voltar isso aqui. Vou adicionar de novo a alteração que eu fiz. Saiu do verdinho aqui. Se a gente der um git status, tá tudo verdinho. Então, git commit -m. Aí a gente pode pegar essa mesma descrição aqui, né? Só para manter o padrão. Aí agora a gente consegue ver que a gente tem a nossa main, né? Com um commit atrás da nossa alteração que a gente fez. Então a gente tem agora essa alteração, beleza? Então é basicamente assim que vai funcionar, né? Eu não vou subir esse, mas eu poderia dar um git push, por exemplo, para subir essa alteração que eu fiz, né, da minha máquina para o repositório ali, para que outras pessoas possam ver, né, criando uma nova branch aqui. Mas no caso eu não vou fazer, porque eu não quero poluir nosso projeto, né? Mas é basicamente assim que funcionaria, né? Toda essa estrutura, né? Então não se assustem, né? Tem muita coisa aqui, muita viagem, né? Se a gente quiser criar uma navbar, por exemplo, no MKDocs, a gente pode criar aqui, por exemplo. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, nave. Eu tenho sobre, vamos supor que eu queira colocar, sei lá, boas-vindas. Boas-vindas. Para isso eu posso adicionar um arquivo, então posso colocar. Ele sempre vai pegar com base nesse index, né? Então, por exemplo, se a gente ver aqui, dentro da pasta de. Deixa eu fechar aqui. Dentro da pasta de docs, a gente tem um index, que é justamente esse arquivo aqui, certo? Então, eu vou adicionar um outro arquivo aqui chamado boas-vindas. Boas-vindas. .md. Vou criar esse arquivo chamado boas-vindas.md. Vou criar um, sei lá, boas-vindas, só para não ficar sem nada. E vou salvar, né? Aí agora se eu rodar o projeto, usando o comando mkdocs server, eu vou ver lá que eu vou ter uma coisa bonitinha. E é assim mais ou menos como funciona, né? O mkdocs. Por que ele fica me mandando para esse site, velho? E assim que a gente, ó, por exemplo, boas-vindas. Aí criou uma nova tabela para eu poder adicionar um novo arquivo e tal. Então, tudo que for relacionado à estrutura, assim, a gente vai mexer no mkdocs, né? A gente pode adicionar alguns elementos que o mkdocs fornece, né? No caso aqui já está setado para ficar bonitinho. Então, a gente não precisa alterar, mas boa parte do projeto em si, todos esses arquivos .md, eles sempre precisam de alguma alteração. Por exemplo, aqui nesse index, né, .md, eu vou ter as imagens das pessoas, né? E como você consegue as imagens das pessoas, né? Basta pesquisar pelas que estão funcionando, por exemplo, aqui Arthur. A do meu Arthur eu coloquei esse aqui como no meu site do GitLab e aqui a imagem que eu copiei do GitLab. Então eu fui lá no GitLab, peguei aqui e copiar endereço de memória. Aí ele pegou essa alteração
e usou como foto, sabe? Então, isso é uma alteração que os líderes precisam fazer também, que é importante. E é basicamente isso, não tem muito segredo em MKDocs. Ele é basicamente como se fosse um LaTeX, né? Ele tem um formato próprio para você escrever a documentação, né? Caso ele aponte algum erro, né? Por exemplo, vamos supor que vamos pegar esse warning aqui, corrigir, por exemplo. Deixa eu restartar. Vamos supor, vamos tentar causar um erro aqui, por exemplo, EAP estruturas. Ele não vai achar esse arquivo. Então, ó, uma referência para o EAP.md não está incluída no nave. Então, se a gente for aqui na nave, né, que é aqui, ó, a nave, a gente for no EAP estruturas, a gente vai ver que está errado. Então, se a gente reverter aqui, por exemplo, e salvar, ele vai encontrar o caminho e vai exibir a página, né? Então, erros assim, sempre é bom você ir corrigindo, né? No caso, esse aqui está dando erro de alguma imagem. Ela está sendo exibida, mas não está sendo mostrada, né? Justamente pela estrutura lá dos coisas. Eu não sei exatamente onde está, mas é basicamente isso. Então é isso, né? Acredito que boa parte é mais prática do que teórica, né? Eu acho que é importante vocês verem aqui na ambientação, né? Todo, todo, toda essa documentação aqui que a gente fez, né? Tem toda uma estrutura bonitinho, por exemplo, tabela de versionamento, tem os tópicos, né? Como eles ficam ali. Então, é importante que vocês vejam os comandos, vejam os tópicos. Por exemplo, eu não abordei esse daqui, mas tem algumas dicas de colaboração de projetos, tem algumas coisas como lidar com conflitos, né? Por exemplo, se uma pessoa alterou uma coisa e você alterou a mesma coisa em outro código, isso vai gerar um conflito, né? Então, você tem que saber lidar com esses conflitos, né? E basicamente é isso, né? Tem o MKDocs aqui, por exemplo, que tem como você pode executar os comandos. Então, você pode criar uns 2 parágrafos, pode criar título, subtítulo, subtítulo, listas. Você pode adicionar um comentário também. Cabe a você, né? Você pode criar um link também. O link você faz isso aqui, né? Você coloca um título, aí coloca o link, aí ele vai aparecer assim, sabe? Vai aparecer só com o título em vez do link todo feioso. Aí imagens também, tem como você colocar imagens, né? Assim ela fica muito grande, então no nosso projeto acho que é importante utilizar essa imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, place. Aqui, ó, por exemplo, esse daqui é um tipo de imagem. Então você coloca essa estrutura toda estranha aqui. Coloca essa classe small para diminuir o tamanho. Eu acho que tem a medium também. Então você pode aumentar também. Você pode citar. Então é basicamente isso. São coisas mais gerais assim do Markdown que você só pega na prática, sabe? Escrevendo. E qualquer dúvida, cara, que vocês tiverem, vocês mandam no grupo, porque tipo, eu acho que a gente pode responder facilmente, né? Ou a documentação aqui pode responder, né? A dúvida que você tiver em algum comando aqui, por exemplo, do GitLab, do Git, na verdade. Mas também pode ser a dúvida de outra pessoa, então é importante que vocês façam isso, beleza? Então fico aí para qualquer dúvida. Falou, galera.